Bom dia, pessoal. Vou aproveitar e entrar ao vivo aqui com vocês, meia horinha só, para poder falar de um tema muito importante que são as falsas denúncias e como identificar. Se você trabalha na área da psicologia ou do direito, esse é um tema aí muito pertinente. E nós, inclusive aqui da consultoria, temos visto o aumento desse tipo de trabalho na parte técnica, no nosso caso com o trabalho da psicologia. E eu vou falar aqui para vocês o tanto que é importante esse tema, e vou estar falando essa semana bastante, até aproveitando agora esse recesso forense para falar aqui com vocês interessados nesse tema um pouquinho mais para a gente aprofundar. E aí eu pretendo esclarecer para os advogados, para o psicólogo, qual o trabalho técnico nós podemos fazer aqui. Então, pessoal, bem-vindo aí vocês que estão entrando, estou vendo aqui, grande honra, Dr. Valdiner, nosso parceiro, colega aqui, ilustre advogado do Tribunal do Júri, o Christian Psico, que também participa aqui da nossa consultoria, está dentro aqui do trabalho, faz parte dos nossos serviços, vem conquistando aí um ótimo espaço com o seu trabalho também entre os advogados, nossos parceiros. Então, bem-vindo, pessoal. Quem quiser colocar aqui, só para eu saber enquanto o pessoal chega, coloca aqui a sua cidade, de onde você fala, se você é advogado, quiser se identificar, psicólogo, assim todos nós vamos nos conhecendo. Então, pessoal, vou entrar para falar desse tema um pouquinho aqui com vocês sobre as falsas denúncias, como lidar com esse tema, tanto no sentido juridicamente da justiça, dos processos judiciais, do trabalho ali do advogado, que seja do trabalho também do juiz, mas o trabalho dos peritos, que nesse caso acaba se tornando essencial para a resolução de casos que envolvem falsas denúncias. E eu vou falar o porquê. Isso porque os peritos, eles precisam ajudar a justiça, os advogados, seja o advogado defensor ali, ou o juiz, a acusação, enfim, espera-se que todos estão em busca da verdade. E em casos que podem envolver também falsas denúncias, principalmente ligadas a crimes sexuais, porém esse conceito ele pode se expandir para todo tipo de falsa denúncia, mas a necessidade do que eu vou falar aqui hoje de um diagnóstico diferencial, ou seja, é justamente o trabalho técnico, o setor técnico, os peritos, os assistentes técnicos, que muitas vezes eles fazem um bom trabalho e acabam mudando um rumo de um processo, ele poder estabelecer para o operador de direito, em casos como esse, justamente aquilo que vai diferenciar através de um diagnóstico. Então, o que eu quero dizer é que esse tema, ele depende também desse diagnóstico. E vejam bem vocês, o que eu vou dizer também, isso é uma realidade. Esse é um tema extremamente difícil, então não dá para você trabalhar sem estar preparado, para um advogado trabalhar sem essa parte técnica na defesa de um caso, Fica muito difícil ali ele poder diagnosticar, ele poder levar um embasamento que vai diferenciar se aquela acusação é falsa ou não. Então, ou seja, pessoal, também é um tema muito sério e é um tema que quem não estiver capacitado também dificilmente vai conseguir trabalhar nessa área. Mas tô vendo que o pessoal está comentando aí, de onde vocês chegaram, vão comentando para eu saber também. Dr. Felipe do Recife, Xará aqui, bem-vindo. E vão comentando se isso está ficando claro para vocês. Então, o primeiro ponto que eu queria pontuar aqui é que em casos de falsas denúncias, por exemplo, de crimes sexuais, o advogado ele vai precisar dessa parte técnica, ele vai precisar desse arcabouço. E esse tema não é um tema de brincadeira. Muitas vezes uma falsa acusação pode sair muito cara para um cliente, para a vida de uma pessoa. Ela tem o poder de destruir a vida de uma pessoa, uma falsa acusação. É óbvio, nem vou citar, mas vocês já viram aí inúmeros casos de falsas acusações que tiveram
tiveram inclusive consequências terríveis, né? Casos emblemáticos da escola de São Paulo, em que uma série de crianças começaram a fazer essas acusações e foi mal diagnosticado através da própria perícia, mas veja bem, depois esse caso teve uma reviravolta porque os assistentes técnicos viram os procedimentos periciais e ali, né, como eles estavam insuficientes e conseguiram comprovar o que motivou, como foi aquele fenômeno. Cada caso é um caso, porém o que eu queria mostrar aqui para vocês, até para a gente falar sobre o tema, por isso que eu parei essa live um pouquinho, até pela importância do tema, o tanto de casos que nós atuamos, inclusive na prática, né, com escritórios aí parceiros de advocacia que precisam desse trabalho do assistente técnico para poder levar subsídios técnicos e acompanhar o trabalho dos peritos, inclusive, né, e pelo que vocês vêm comentando aqui também nas redes sociais. Eu acabei de postar um Reels ali, onde eu escrevi um texto fundamentando um pouco mais também dos autores que eu vou falar aqui, o que eles fundamentam, que contém nesse diagnóstico, para vocês saberem de um ponto de vista mais técnico, e pelos comentários ali que já coloquei o Rios, os doutores já me perguntaram aqui, né, já entraram em contato, então decidi entrar e a gente ir conversando aqui na live para abordar esse tema, porque ele é muito importante nesse sentido. Aí, ó, tem gente dizendo que conhece um caso assim, então, conversando, nós vamos vendo o tanto que existe essa dificuldade. É um consenso entre os profissionais, tanto operadores do direito quanto os próprios peritos, a dificuldade dessa matéria. E o que eu queria demonstrar para vocês é justamente a importância do advogado ter o profissional que vai poder prestar esse auxílio técnico. E veja bem vocês, não é qualquer profissional, precisa ser um profissional também da área da saúde mental, porque além da análise do comportamento ou além da identificação da mentira, de uma linguagem corporal, de uma análise corporal, isso não é suficiente para a questão judicial, porque precisa ser um conhecimento, algo científico, e precisa haver um diagnóstico feito por um profissional de saúde mental. E veja bem o que eu vou falar para vocês agora. Profissionais de saúde mental, psicólogos e psiquiatras, nesse contexto forense, eles diagnosticam para a justiça, existem maneiras de diagnosticar para a justiça, né? Se em casos de suspeita de um abuso sexual, se aquela fala da criança ela é verdadeira ou ela não é verdadeira. E além desse diagnóstico, ele deve distinguir o motivo. Então ele vai poder ali, do ponto de vista forense, fazer um diagnóstico para ajudar a justiça a identificar um suposto abuso e quem fez esse abuso, quem o perpetrou. Então esse é o trabalho do psicólogo e do psiquiatra para a justiça. No âmbito clínico, ele tem como estabelecer um diagnóstico clínico. Foi verdade, foi mentira, né? Há sinais de mentira, o que difere, né? Que tipo de mentira, por que acontece esse fenômeno, e no âmbito forense, ele vai ajudar a identificar. O trabalho do perito e do assistente técnico, ele vai servir para dar um resultado, um diagnóstico. Ó, houve, né? E quem o perpetrou foi tal pessoa, ou não houve, e o motivo de ter se formado essa denúncia é por esse motivo. Então isso, primeira coisa, depende de um diagnóstico. Segunda coisa, que muitos, que é curioso, que muitos desconhecem da matéria, pode haver muitos motivos para a formação de uma falsa denúncia, inclusive motivos de bases, né, psicopatológicas, deformidades psicopatológicas, né, pode ter um processo do pensamento, de ilusão, né, um processo de problemas ligados à ordem também da compreensão, que distorcem o entendimento e fazem uma má formação. Isso é uma coisa que existe, precisa ser diagnosticado se existe esse fator do ponto de vista
de questões ali psicológicas ou psiquiátricas no desenvolvimento da criança. Então veja, somente um profissional da área de saúde mental que vai poder fazer isso no processo judicial. Outra coisa que ele vai precisar identificar, se existe alguma programação parental, por exemplo. Então veja, o que eu queria dizer não é só esse fenômeno que explica todos os casos, né? Essa é uma das categorias. Então pode haver uma falsa denúncia por conta de uma programação parental, por exemplo, em casos de alienação parental. Mas esse não é o único fator, mas esse é um fator que ele precisa investigar, né? E um fator que pode formar a falsa denúncia, a falsa memória. Muito comum em casos que envolvem alienação parental, casos que envolvem uma disputa de guarda na área de família e acabam se tornando também casos de acusação e casos criminais, mas por esse motivo. Então isso é muito comum, mas eu estou mostrando para vocês que existem também outros motivos e esses motivos podem estar ligados a diagnósticos psicológicos, por exemplo, confabulação, né? A fantasia, muitas vezes problemas da ordem de não distinguir a fantasia com a realidade, problemas da ordem de transferir a figura do agressor. Muitas vezes há sim um abuso, mas isso é também acusado na figura de um outro agressor. Então o que eu quero mostrar para vocês é que o tema é muito complexo e ele depende necessariamente desse diagnóstico, porque esse diagnóstico ele dá um instrumental para, né, a justiça, para o advogado, né, para que ele então ali apresente, para que ele possa ali conseguir compreender o que possa estar por trás, né, de uma falsa denúncia. Ele precisa esclarecer a partir do ponto de vista técnico de um diagnóstico. E esse trabalho quem vai fazer, né, geralmente é o trabalho do assistente técnico junto com o setor técnico, com os peritos judiciais, com os assistentes sociais, com os psiquiatras, no sentido de poder trazer ali para o processo judicial, investigar, né, essa verdade, diagnosticar e aí com isso então poder se ter ali o entendimento pleno da matéria. Então, pessoal, era esse o ponto que eu queria assim mostrar para vocês, a necessidade, a importância desse diagnóstico, né? Quem faz esse diagnóstico é profissional de saúde mental, né? Os psicólogos forenses, psiquiatras forenses, eles têm esse desafio. É um consenso entre os profissionais que isso é difícil, tanto os operadores do direito quanto os próprios peritos. Profissional que não está capacitado para essa questão não faz, né? Mesmo o próprio advogado, né, que não está preparado para trabalhar com esse tema, né, não vai saber trabalhar. Então, depende de capacitação profissional, né, para o profissional também lidar. É um tema que requer um pouco essa habilidade. E como eu venho mostrando para vocês, é um tema que eu trabalho muito aqui na consultoria, né, a gente vem atuando cada vez mais. Esse ano foi a maior demanda que eu tive, né, de casos ligados a falsas denúncias, né, ali de crimes sexuais. Então a gente analisa tudo, o depoimento especial, né, participa do depoimento especial, que é uma modalidade. O depoimento especial é uma modalidade antecipada, muitas vezes, que é usada de produção de prova pelo judiciário. E nessa produção de prova, né, uma outra coisa eu esqueci de citar aqui, a habilidade do entrevistador, né, de não fazer perguntas sugestivas, né, de não sugestionar, porque a sugestionabilidade também é um dos critérios da formação da falsa denúncia. Então precisa do assistente técnico, até mesmo para olhar do ponto de vista técnico, se aquela perícia, se aquela forma de colher o depoimento da criança, né, foi bem fundamentada.
né? O senhor faz avaliações pós-processo? Sim, né? Muito comum, inclusive nessa fase, né? Depois que já foi feito o depoimento especial, nós podemos fazer, e é comum fazer pareceres, do qual pode-se analisar um depoimento. Numa revisão criminal, também é comum, a gente analisa tudo o que foi feito do ponto de vista técnico e apresenta os problemas, né? Então é um trabalho que vai apresentar do ponto de vista técnico, e muitas vezes a gente sabe que o próprio judiciário, né, não garante aquele padrão de qualidade que deveria garantir nos trabalhos periciais, né? Não deveria, mas isso é uma realidade. Por isso a figura do assistente técnico acaba se tornando ainda mais imprescindível. Mas ele é um profissional que vai colaborar, né, com a justiça. Deixa eu ver aqui o Dr. Valdiner. As análises de falsas acusações, quanto às falsas provas de acusações, há diferenças? Se existem, quais são as diferenças? Pode ser matéria para outra aula, meu amigo Dr. Felipe. Com certeza, meu caro. Inclusive, já o convido aqui ao vivo para uma outra live nossa, do qual podemos abordar essas questões, inclusive ali na dificuldade do tribunal do júri, porque dá para falar sobre essa questão sim. Sim, existe diferenças, né? Inclusive, existe diferenças das matérias, das diversas falsas acusações e dos motivos que elas podem levar. Porém, elas têm semelhança no seu modo de ser produzida e no seu modo de investigar e fazer o diagnóstico, né? Porque, veja bem, pode existir falsa acusação de crime sexual, de violência, de diversos tipos penais, pode existir a falsa acusação. E pode existir também uma falsa prova de acusação, que é a produção de uma prova, uma fraude, né? Uma prova que ela é feita de forma, né, forjada, então uma fraude. Isso está dentro, inclusive, da falsa acusação, mas é um modo de atingir o objetivo diferente. Ela executa muitas vezes até mais um crime, né? Comete ali mais alguma questão ou alguma infração para atingir o seu objetivo da falsa acusação. Então está presente no fenômeno sim. E aí vai precisar justamente do advogado que está ali defendendo, ou da justiça, fazer essa diferenciação, né, para poder então fazer, né, ali estabelecer a lei, para descobrir a verdade, vamos dizer assim. Por isso que é tão difícil, veja bem, né, conseguir em crimes como esse, por exemplo, que envolve fraudes, descobrir que aquelas provas, né, elas foram feitas de modo fraudulento. Por quê? Porque é óbvio, o criminoso ele esconde a sua intenção. Crimes financeiros também entram nessa questão. O criminoso ele frauda e ele burla o sistema e ele envolve em enriquecimento ilícito, por exemplo, e ele vai tentar ali, né, forjar uma prova, falsificar uma prova, não deixar rastros ali da sua intenção de fazer, por exemplo, né, aqui a gente está no contexto da falsa denúncia. Então é o mesmo caso, né? Bacana, pessoal. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu ver. Avaliações pós-processo foi o caso da escola que foi acusado pelos pais da aluna. Exatamente, né? Sempre é possível, né, após o depoimento especial ou após ali já uma revisão do processo, né, você ter ali um olhar técnico e fazer uma revisão daquilo que foi feito, uma análise, um parecer. É claro que quanto antes ou sempre quando você puder tiver também um assistente
assistente técnico acompanhando a produção daquela prova também é muito melhor. Isso por quê? Porque se ele vê no próprio depoimento especial, né, que está faltando aplicação de protocolos, de etapas, né, que a interpretação muitas vezes não pode ser feita, uma coisa que os profissionais erram muito e os advogados não sabem, né? Inclusive eles acreditam que o desenho é um meio de confirmação de prova e é o contrário, né? Na área forense nós não queremos uma prova baseada na investigação do desenho da criança, isso porque o desenho ele tem um caráter ambíguo, não é um caráter objetivo, ele tem um caráter subjetivo, ele tem um caráter da fantasia. A gente não sabe distinguir a diferença entre a realidade e a fantasia porque o desenho é lúdico, né? Então ele não está expressando uma realidade objetiva. Então a técnica do desenho, ela não é recomendada para se fazer um meio de prova material objetiva que tem um valor forense. E muitos peritos, muitos psicólogos, né, ou mesmo sem a parte do perito, muitos processos se baseiam num desenho de uma criança. Então isso pode ser um equívoco muito grande para o seu processo, né? Aonde que a entrevista forense, o protocolo, a avaliação do perito, ele deve ser baseado em objetividade. E o protocolo, ele visa, né, utilizar de técnicas cognitivas, né? Ou seja, esse protocolo vai avaliar a criança não com base no lúdico, não com base na brincadeira, não com base no desenho, ele vai buscar ali avaliar a memória, que é uma outra área, né, do cognitivo, a memória de eventos, a memória de situação, a exploração dos fatos, se colocar na cena do acontecimento para ampliar. Então lá ele consegue dados objetivos da criança, a memória, quando aconteceu, a cena, ampliar a cena, o local da cena, detalhes da cena que estão contidos na memória. Porém, quando nós contamos, né, esses detalhes não são acessados. E aí, através da técnica, o examinador, ele consegue trazer esses dados da memória, vasculhar a memória, né? Parece que é difícil, mas não é tão difícil identificar se está mentindo ou não. Basta ver se aquilo está arquivado na memória. Então, esse é o protocolo que precisa ser feito na investigação forense. E vejam vocês que muitos casos, né, são baseados em provas mal feitas, um desenho, que eu já expliquei para você que é uma prova que não traz essas informações. Então ela perde um pouco o valor juridicamente, mas para isso também precisa ter o assistente técnico que vai poder ali auxiliar o advogado com esses conhecimentos técnicos, dando subsídio, né, obviamente, para que ele demonstre isso e opere ali o direito, né? Muitas vezes fazer um novo depoimento, anular aquele depoimento que foi feito, aplicar os protocolos que exigem, fazer uma leitura. Então, se tiver o assistente técnico que pode acompanhar a produção dessa prova, muito melhor. Se já tiver um caso que já chegou, né, às vezes trocou, mudou de advogado, o caso já foi sentenciado, também pode ser feito. Um parecer do assistente técnico pode ser incluído a qualquer momento num processo judicial e serve para o advogado como um meio de prova, uma nova prova. Legal, pessoal, ver a participação de vocês. Márcia aqui está dizendo que achou interessante essa questão do desenho. Sim, uma informação importante que nós devemos estar atentos para não entrar nesse equívoco e, inclusive, também saber orientar os advogados, né? Luciana também, que chegou, bem-vinda. Pessoal que está chegando aí, coloca a cidade para eu saber de onde vocês são. Entrei aqui na live despretensiosa mesmo, né, de maneira despretensiosa, mas para falar com vocês sobre esse tema que é uma realidade do nosso trabalho,
sobre esse tema que nós fazemos muito aqui na consultoria, em parceria com outros advogados, que eu transmito também isso na capacitação para os alunos. Esse tema tem tanto na minha capacitação de perito, quanto na minha capacitação específica, né, desse tipo de perícia. Eu tenho um curso só disso, então entrei aqui para falar com vocês, transmitir um pouco mais. Acabei de fazer um post aqui, né, postei um Reels no Instagram, fiz um texto falando um pouco mais desses aspectos. Quem quiser, né, um pouco mais de informação, referências, está ali no texto, vai lá, né, já comenta, salva aquele texto se você for usar depois, mas para você conhecer um pouquinho mais do trabalho do assistente técnico. Então, pessoal que está chegando aí, bem-vindos, né, vão colocando. E eu vou entrando, vou até já quase encerrando, porque estou no meu tempo aqui, era meia horinha mesmo para falar com vocês, né? Se der amanhã eu entro de novo, e assim a gente vai fazendo um pouquinho mais todo dia. Alienação parental, Márcia está falando aqui, é preciso desse cuidado minucioso para não confundir como verdade. Alguma técnica nova? Então, a alienação parental, sim, realmente, né, todos esses casos, como a verificação de abusos, casos que envolvem o diagnóstico infantil, o que precisa não é técnica nova, é o profissional estar capacitado para esse tipo de avaliação e sim, né, ele estar ali por dentro das técnicas que são atualizadas e utilizadas no judiciário. Então, via de regra, né, nós utilizamos protocolos que são atualizados e utilizados no judiciário, é o que é esperado de um perito. Então, na alienação parental, tem todo um protocolo que ele tem que fazer o exame. Na própria lei da alienação parental, tem incisos que falam sobre como deve ser o exame do perito. E muitas vezes ele não pode errar do ponto de vista daquilo que é exigido pela lei. Ele precisa cumprir aqueles critérios. Então lá você vai encontrar critérios que o perito tem que examinar. Por exemplo, ele tem que examinar a avaliação da personalidade dos envolvidos, tanto do genitor quanto da genitora. Esse é um exame que por si só é muito difícil. Ele vai ter que avaliar a personalidade. Ele tem que examinar a fala da criança ali no exame, ou seja, não basta simplesmente ele reproduzir a fala da criança no exame, ele tem que fazer, do que ela falou para ele no relatório, ele tem que fazer um exame sobre aquilo, o que significa um diagnóstico, o que significa aquela fala, se ela é baseada em algo genuíno ou se ele está construindo aquilo, né, baseado num outro sentimento, ele tem como identificar e explicar aquilo. Então veja, acaba sendo um trabalho muito complexo e muitas vezes os peritos acabam não fazendo e não seguindo todos esses critérios, né, o que deixa uma avaliação insuficiente. E é aí aonde pode ser impugnada essas perícias, aonde pode ser pedido um trabalho mais extensivo, né, mais dedicado, fazer o perito trabalhar. A nossa função como assistente técnico é também fazer o perito trabalhar, é ser uma pedra no sapato do perito muitas vezes, porque vai fazer com que o perito tenha que fazer um trabalho muito mais dedicado do que se não tivesse o assistente técnico. Dr. Valdiner está falando aqui que recebe o nosso convite com muita honra, o convite para a live honrado e o convite aceito. Então, fechado aqui publicamente, né? Acabou sendo a melhor notícia da live de hoje, né? Despretensiosamente, já temos aqui, né, nossa live com o Dr. Valdiner anunciada, fechada, e em breve nós estaremos aqui também com mais esse tema, né, com a presença do doutor para enriquecer aqui também, né, enrobustecer aqui esse espaço de transmissão de conhecimento, certamente com o seu conhecimento, vai falar da experiência do Tribunal do Júri, se não estou enganado, mais de 20 anos aí de atuação, livros escritos, já fizemos aí várias lives, quem quiser só vir no histórico aqui do nosso canal, então vai ser uma honra toda minha e vai ser um prazer aqui
para a nossa audiência fechar aqui, inclusive, o ano com essa super live. Nós vamos fazer e vamos avisar você em breve. Fique ligado. Obrigado, doutor. Obrigado aí da participação e de ter aceitado o convite. Então, pessoal, acho que diante do tema era isso que eu queria deixar para vocês, essa mensagem. Quem pegou, quem quiser ainda comentar alguma coisa, eu posso responder. Tira um print, quem quiser me marcar para a gente poder replicar. Convide outras pessoas quando entrar ao vivo, a gente já transmite. Vamos transmitir aqui essa forma de divulgação cada vez mais, para vocês também incentivarem, mas sobre o tema era isso, pessoal. Sobre o tema era pontual, era hoje, era para falar um pouco, né, das falsas acusações, entrar no tema, a dificuldade, o diagnóstico, a necessidade desse profissional, né, técnico para trabalhar em favor do seu caso. Então, se você tiver mais dúvidas sobre o tema, quiser conhecer mais o trabalho, né, que a gente realiza aqui na consultoria também, né, pode entrar em contato. Se você tiver um caso, inclusive, que precise desse trabalho, é só entrar em contato comigo, com o Christian. O Christian é parceiro aqui da consultoria, faz esse ótimo trabalho, né, já está comigo há algum tempo, então ele vem aqui como meu braço direito, e a gente vem ampliando cada vez mais os trabalhos, expandindo, levando a parceria para mais escritórios de advocacia e garantindo ótimos resultados, porque é um trabalho técnico. Então, pessoal, eu na verdade agradeço a participação de todos, né? E estarei com vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.